Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós. Estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita alegria que nós partilhamos desse momento juntos, um momento em que nos unimos em um só coração, em um só pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e juntos abrimos o nosso coração para acolher uma reflexão, uma palavra de esperança e de consolação das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e também convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco. Pois nesse momento e também por toda a nossa jornada terrena, nós somos aprendizes do Cristo. O Mestre é Jesus. Nós somos aprendizes. Então nós convidamos a Jesus para estar aqui, nos concedendo o apoio dele, o amparo, a ajuda que a gente tanto precisa e que só Jesus é capaz de nos conceder. Então que Jesus possa estar vivo e refletido em nosso coração, protegendo, nos amparando para mais essa semana, meus irmãos. Bom, e hoje, para a gente começar a nossa segunda-feira de reflexões, nós vamos falar sobre o trabalhador espírita, meus irmãos. Mas a gente pode compreender essa reflexão de hoje não apenas como trabalhador espírita, mas também como trabalhador cristão, aonde quer que ele esteja. Nós sabemos que todo espírita, ele é primeiro cristão, pois seguimos a Jesus. O Cristo é o nosso mestre. Então, o trabalhador espírita, cristão, nós temos aí uma reflexão para a gente pensar hoje sobre esse tema. E essa reflexão, meus irmãos, hoje eu convido a todos para juntos acompanharmos aqui as palavras de Albino Teixeira, querido irmão espiritual, Albino Teixeira, que ditou essa mensagem tão bela para todos nós. Então, meus irmãos, gostaria tanto de ser fiel realmente às palavras do querido irmão espiritual Albino, que eu gostaria de ler realmente o que ele colocou para a gente e juntos vamos refletindo aqui, pois são palavras que escrevem em nosso coração um grande esclarecimento, porque muitas vezes nos achamos inaptos para o trabalho para Jesus. Muitas vezes achamos que não somos dignos, que não somos capazes de ser um trabalhador espírita cristão. Achamos que ainda temos muitas imperfeições, temos muitos defeitos morais ainda, não somos almas capazes de tantas virtudes, tantos sentimentos nobres e justamente por isso achamos que não estamos aptos para o serviço numa casa espírita, aptos para o serviço com Jesus. Então Albino, ele vem nos esclarecer esse pensamento nosso, nos convidando a pensar que todos somos seres ainda imperfeitos. Então, justamente para esse momento, que muitas vezes achamos que temos muitas imperfeições para ser um trabalhador espírita, que temos ainda muitas sequelas morais, muito orgulho, muito egoísmo ainda para trabalharmos para Jesus, Albino tem um recado para todos nós. Ele tem uma mensagem profunda para todos nós que chegamos a pensar dessa forma, meus irmãos. Ele vai dizer para a gente o seguinte: por vezes, alegas a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, se escusando a face das dificuldades que ainda carregas. Ou seja, Albino Teixeira já está pontuando aqui que muitas vezes temos oportunidade de serviço em uma casa espírita, temos oportunidades de servir como um trabalho cristão e muitas vezes alegamos que temos certas dificuldades interiores, impossibilidades no coração e que por isso não tem como a gente colaborar nessas tarefas.
o que na verdade nos achamos ainda muito imperfeitos para trabalhar, não é mesmo? E aí Albino vai trazendo essa introdução para a gente e ele continua. Aí agora vem um recado dele para nós se pensamos assim. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer, entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conhecestes e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis nenhum problema para resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, ou seja, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza, da qual te encontras presentemente na terra, em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem? Nos referimos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofre para aprender, como que poderá esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? E aqui eu acrescento o próximo. Meus irmãos, esse é o recado de Albino Teixeira, a qual ele enviou aí através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir sobre o trabalhador espírita cristão. Jesus não cobrou perfeição de nenhum dos apóstolos para servirem junto com Cristo na seara do bem. Jesus jamais cobrou perfeição de algum discípulo para ser aceito na seara do bem para trabalhar. Em verdade, o Cristo acolhia a todos os corações, com todas as imperfeições que eles carregavam. Bastava boa vontade para enfrentar as dificuldades, para se melhorar e assim ir ajudando o outro. Jesus, meus irmãos, é como se ele nos ensinasse que todos nós temos uma pedra bruta no lugar do nosso coração. Essa pedra bruta, ela significa e simboliza para a gente todas as nossas imperfeições morais. Todos temos uma pedra bruta de imperfeição moral dentro de nós. Mas com o trabalho espírita, com o trabalho cristão, com o trabalho para Jesus, servindo a Deus, nosso Pai, nós vamos lapidando essa pedra bruta até que ela se torne um grande diamante. Então, meus irmãos, todos temos oportunidade de nos melhorar essas imperfeições e ir trabalhando no bem. Nós não precisamos esperar ser perfeitos para aí servir a Jesus. A grande questão é que Jesus nos aceita com todas as nossas imperfeições e nos ensina que é trabalhando no bem que iremos melhorar as nossas imperfeições. Ou seja, o jeitinho que estamos aqui e agora, Cristo nos aceita para servir na seara dele. E Albino Teixeira, ele traz um recado que eu digo que é certeiro para o nosso coração, certeiro. Ele diz assim, olha, se nós não carregamos nenhuma imperfeição para vencer, se nós não conhecemos nenhum conflito, se a gente não passa por dificuldades, se a gente não passa por problema, se não colhemos decepções, amarguras no caminho da vida, se a gente não tem sequer um sinal de fraqueza interior, e cada um de nós tem o seu sinal de fraqueza, meus irmãos, o que será de nós na construção do bem? E Albino coloca, olha, porque o espírito ele é chamado a fazer luz em favor de si mesmo,
a benefício dos outros na seara da educação. Então, se a gente não sofre nada, se a gente não passa por um momento difícil, se a gente não passa por problema, se nós não temos fraqueza, se não temos imperfeições, como que a gente vai aprender? O que a gente tem para se melhorar? E como que podemos então esclarecer os nossos irmãos? Olha, meus irmãos, por outras palavras, Albino está nos dizendo o seguinte: que tudo que a gente passa, os problemas, as imperfeições que a gente carrega, as fraquezas morais que temos, tudo serve de aprendizado, de lição, para um dia a gente ajudar alguém também. Então, se tudo já é perfeito para nós, digamos assim, o que a gente vai ter para poder ofertar para dizer para esse irmão: olha, eu também passei por isso, eu sei como que é, também já enfrentei essa dificuldade, venci dessa forma, também carrego essa fraqueza, meu irmão, calma que tudo vai dar certo. Ou seja, quando a gente passa por dificuldade e futuramente a gente encontra alguém passando por aquela mesma dificuldade, nosso coração cria uma empatia enorme, meus irmãos. E conseguimos ter ferramentas para ofertar para esse irmão, dizendo: olha, eu passei por isso, eu venci e hoje eu consigo te ajudar. Então, tudo que vai acontecendo, as imperfeições, as dificuldades, até mesmo o nosso passado, meus irmãos, que diz assim, nosso passado que às vezes a gente desviou um pouquinho da rota do bem, serve de aprendizado para também auxiliarmos o próximo. Sermos exemplo de mudança, exemplo de transformação. Meus irmãos, Paulo de Tarso não é um grande exemplo para todos nós, não é mesmo? Paulo de Tarso é um exemplo lindo para a gente pensar aqui agora, porque ele teve um passado, eu falo que foi muito sombrio o passado de Paulo, quando ele ainda era Saulo. Passado sombrio, muita maldade, caminho desviado do bem, muita coisa errada feita, mas a partir do momento que ele converte seu coração para Jesus, ele deixa o passado no passado e ele se transforma. E aí, meus irmãos, ele consegue ter mais jeito, ele consegue ter mais tato para poder lidar com aqueles corações enrijecidos como ele era. Como ele era. Então, o exemplo dele de mudança toca outros corações. As fraquezas que Paulo venceu servem de inspiração para outros irmãos. Então, pensemos, meus amados irmãos, que não precisamos esperar ser perfeito, viver tal virtude, vou esperar ter uma vida mais plena para aí servir a Jesus, para aí ser um trabalhador espírita, para aí merecer servir na seara do Cristo. Estamos enganados se pensamos assim, pois Albino nos diz: olha, Jesus aceita a todos da forma que somos. Trabalhador espírita, ele tem suas imperfeições. Ele tem suas fraquezas. E ele pode muito bem, nós podemos muito bem, aprender com essas fraquezas nossas, buscar vencê-las, nos ajudar e também ajudar o próximo, meus irmãos. Olha, na Terra, perfeito, meus irmãos, foi só Jesus que passou aqui. Nós ainda somos muito imperfeitos. Então, vamos pensar, meus irmãos, que todos temos algo para crescer, algo para melhorar, algo para aprimorar. Todos nós temos, meus irmãos. O importante é ter a boa vontade para se melhorar e o coração aberto, meus irmãos, para servir. Não vamos sentir vergonha se ainda somos imperfeitos. Não vamos nos sentir menores por ainda termos fraquezas. Mas pensemos que estamos no processo de aprimorar e de aperfeiçoar e que um dia venceremos essas imperfeições. E aí, meus irmãos, poderemos ainda mais auxiliar cada vez mais o nosso próximo. Que essas palavras de Albino Teixeira fixem em nosso coração como uma semente, meus irmãos, de compreensão para a jornada que estamos. Allan Kardec, se a gente analisar bem,
todas as obras bases espíritas, que eu digo que ele nos presenteou, no sentido de que ele fez aquele trabalho tão lindo com os bons espíritos para nos conceder a oportunidade de ter essas obras hoje, as obras bases da doutrina espírita. Se a gente olhar delicadamente essas obras, em nenhum momento Allan Kardec e em nenhum momento os bons espíritos que auxiliaram no envio dessas obras exigem que para ser espírita é preciso ser puro de coração, ser perfeito, ser uma alma que eu digo já tem já é angelical, digamos assim, na categoria dos espíritos. Em nenhum momento Allan Kardec, em nenhum momento os bons espíritos colocam essa condição de que para ser espírita precisa ser puro já, precisa ser perfeito. Não. O bom espírita, na verdade, é aquele que está sempre trabalhando para se melhorar, que reconhece as suas imperfeições, reconhece o tanto de fraqueza que ainda tem moral, mas que tem disposição para se melhorar um pouquinho a cada dia com Jesus. O bom espírita é aquele que reconhece que está aqui para servir e não para ser servido. O bom espírita é aquele que compreende humildemente no coração que está aqui como aprendiz, que mestre é só Jesus. E como está como aprendiz, ainda irá errar no processo do aprender, mas irá aprender com os erros. Por isso, meus irmãos, levemos essa mensagem no nosso coração. Não nos cobremos ter uma condição interior de elevação que ainda não estamos preparados. Mas tenhamos a paciência de dar um passinho por vez no processo do aprimoramento interior, do melhoramento. E se tivermos oportunidades de servir, convites para servir em uma casa espírita, em um trabalho cristão, vamos aproveitar. É Jesus, olha, abrindo os braços para nós e nos convidando ao nosso processo de renovação, através, quem sabe, desse serviço. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada, olha, numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que vem falar sobre o bom espírito, sobre o ser espírita. Uma passagem do capítulo 17, item 4. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias. Para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um bom início de semana para todos nós, meus irmãos. Que assim seja.